Bom dia, chamo-me Ana Lucília Martins, trabalho em contexto escolar e quero-vos dar as boas-vindas ao primeiro webinar do segundo ciclo, ou da segunda fase, do ciclo OPP Madeira, Saúde Psicológica e Bem-Estar em Tempo de Pandemia. A nossa conversa, o nosso webinar de hoje, intitula-se A Pandemia e o Futuro dos Serviços de Psicologia, e para abordarmos este tema, nada melhor que representantes de serviços onde também estão incorporados psicólogos e psicólogas na região autónoma da Madeira. Então, passo a apresentar estes nossos convidados, não sem antes agradecer terem aceito o nosso convite e partilhar aqui um pouco do que se tem feito, em particular no último ano. Então, temos connosco Carlos Mendonça, coordenador da Unidade de Psicologia do Instituto de Administração da Saúde da RAME. Temos Joana Xavier, a chefe de divisão de apoios técnicos especializados da Direção Regional de Educação. Temos Paula Mesquita, diretora do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude do Instituto de Segurança Social da Madeira. E temos Nelson Carvalho, diretor da Unidade Operacional de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, a UCAD, então também do Instituto da Saúde da Madeira. Muito obrigada pela vossa presença virtual, física, distância só física, não é? Como nós bem sabemos. Obrigada pela vossa presença, por terem aceito o convite e por partilharem e darem seguimento à conversa que vamos então desenvolver acerca do funcionamento dos vossos serviços. Então, para começar, o que eu começava por vos perguntar é acerca do funcionamento de cada um dos serviços, que dessem uma ideia geral, global, do funcionamento de cada um dos serviços e perguntava que eu gostaria de começar. Estão à vontade. Eu posso começar, não há problema. Nelson, boa, vamos lá. Ganhou então o concurso. Vamos lá, Nelson. Bem, bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia aos nossos colegas que ouvirão e outras pessoas. Portanto, a UCAD, como acabaste de dizer, é um serviço do IA-Saúde, é o serviço na região que cabe a assegurar a implementação da política regional das drogas, dos comportamentos aditivos e dependências, e em parceria com outras entidades públicas e privadas, regionais e nacionais. E em relação ao nosso serviço propriamente dito, o nosso grande campo de ação é a prevenção. Nós somos 15 técnicos, uma equipa multidisciplinar, temos psicólogos, sociólogos, enfermeiro, professor de educação física, serviço social, psicopedagogia curativa, animadora sociocultural. Portanto, tem uma panóplia que tem de ser, dada a dimensão multifatorial dos comportamentos aditivos e dependências. Posso-vos dizer que a Madeira tem a equipa maior do país de prevenção. Para terem uma ideia, o ano passado tivemos ações para 30 mil pessoas. Temos intervido muito em diferentes contextos, comunitário, escolar, familiar, laboral, recreativo noturno. Tem sido essencialmente esta questão. Também trabalhamos sempre os 3 modelos de prevenção, que é 4, que é seletiva, universal, indicada e ambiental. Além disto, temos um gabinete de apoio, sobretudo para os jovens, os pais e os professores, prevenção indicada, em que temos atendido sobretudo jovens com consumos de cannabis, ao início de consumos de cannabis, e vamos tentando que eles deixem e abandonem a droga, e se isso não é possível, depois, se já está num plano mais aditivo, encaminhamos para a unidade de tratamento. Muito bem, obrigada, Nelson, pela celeridade, é isso também, e eficácia. Então, e dando seguimento à apresentação de um outro nosso serviço, quem quer dar continuidade? Vamos para a Joana. Paula? Pronto, vá. Sim, Paula. Estava à espera que ligassem. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite da OPP para poder estar aqui a partilhar com os colegas esta temática e dizer-vos que relativamente ao Departamento de Apoio à Família e Juventude é um Departamento da Segurança Social a quem cabe a implementação das políticas para a família, infância e juventude, obviamente garantindo nos termos da lei a proteção e a promoção dos seus direitos.
nós somos essencialmente um serviço que integra várias equipas, muitas delas que fazem assessoria técnica aos tribunais na área da promoção e proteção, portanto com crianças e jovens em situação de risco e perigo, a famílias afetadas pela violência doméstica. Nós temos uma equipa que faz em específico o acompanhamento às vítimas de violência doméstica, com todo um trabalho integrado com as entidades da comunidade. Temos a equipa das adoções, uma equipa especializada em apoio à parentalidade, que trabalha de forma intersectorial também com a saúde e a educação. Temos uma equipa que dá apoio à área tutelar civil, responsabilidades parentais, e depois toda a equipa, uma equipa que faz a gestão das IPSS, com quem a Segurança Social tem acordos na área do apoio às crianças, jovens e famílias. Portanto, também são equipas, todas elas multidisciplinares, todas elas integram psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, temos até juristas e, portanto, temos uma dimensão bastante grande. Além disso, temos ainda o acolhimento residencial de crianças e jovens. As nossas famílias, as nossas crianças e os nossos jovens são sobretudo pessoas em situação de extrema vulnerabilidade ou fragilidade, portanto, seja por todas já as problemáticas que eu falei, da violência doméstica, do risco, do perigo, questões de saúde mental que se traduzem depois nas questões de gestão familiar, com práticas parentais muitas vezes a necessitar de uma intervenção específica, conflitos na parentalidade e, portanto, esse é o nosso público-alvo. Muito bem, obrigada, Paula. Vamos lá dar continuidade então à descrição dos nossos serviços. Joana, Carlos? O som? Eu posso avançar. Bem, em primeiro lugar, bom dia e muito obrigada pelo convite, não é? É também um prazer poder estar aqui nesta reflexão e trazer o contributo da psicologia em termos dos contextos educativos quando pensamos em toda esta fase que atravessamos e o futuro dos serviços de psicologia. Portanto, relativamente à divisão de apoios técnicos especializados que pertence à Direção Regional de Educação, congrega os vários técnicos superiores das várias áreas num âmbito multidisciplinar, portanto, integra os psicólogos, técnicos da área social, terapeutas da fala, ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicometricistas, ciências da educação, portanto, assim uma abrangência muito rica e importante para as equipas. Pensando aqui especificamente nos psicólogos, nós temos os psicólogos, portanto, a exercer funções na rede escolar, não é? E temos os psicólogos a desempenhar o seu papel em equipas de intervenção precoce na infância, nos estabelecimentos de infância, os psicólogos que estão afetos aos centros de recursos educativos especializados e que depois trabalham nas escolas, com pré-escolar e primeiro ciclo, os psicólogos que integram os serviços de psicologia e orientação das escolas de segundo, terceiro ciclo e secundário e também as escolas integradas, não é? Portanto, aqui numa panorâmica do percurso, ao longo do percurso escolar das nossas crianças e dos nossos alunos. O papel do psicólogo no contexto educativo é fundamental em termos preventivos, em termos promocionais, não é? É fundamental na construção e na colaboração, porque isto é sempre feito em equipas multidisciplinares e aqui também deve ser sempre o nosso foco e muito vamos refletir sobre esta questão da colaboração na construção de ambientes de aprendizagem que sejam saudáveis, que sejam positivos, que sejam seguros, de um clima relacional na comunidade educativa no seu todo, que seja positivo, que seja promotor de bem-estar, porque são estes fatores, não é, que vão ter como construção e promoção, o sucesso educativo e o desenvolvimento integral das nossas crianças e dos nossos alunos. Portanto, há aqui uma perspectiva de trabalho transdisciplinar, não é? Em que o psicólogo tem um contributo muito importante na capacitação de todos os agentes envolvidos no processo educativo. E quando falamos nos intervenientes nas comunidades educativas, falamos das crianças, dos alunos, professores,
de todos os outros profissionais que já fomos aqui referindo e que também trabalham nos contextos educativos, o papel importantíssimo das famílias e do seu envolvimento, assistentes técnicos, assistentes operacionais, numa lógica de um trabalho colaborativo, articulado, num objetivo comum, pois assim também há um maior envolvimento e participação ativa de todos. E nós sabemos, não é? E a evidência científica tem sempre nos mostrado, e aqui que também temos que ir construindo as nossas práticas, quanto mais envolvidos estão os intervenientes, maior é o sucesso educativo na sua assunção, não é? E aqui também, pronto, aqui brevemente, um papel para a importância, e por isso que também é muito bom podermos estar aqui nesta sala virtual com os vários setores envolvidos, porque as escolas também, e o psicólogo tem aqui um contributo importante no estabelecimento, não é, de trabalhos colaborativos e complementares com as outras estruturas e serviços da comunidade, não é? Porque a escola não termina naquele portão de entrada e de saída, e é muito importante também a ativação destes recursos, não é? Portanto, o psicólogo no contexto educativo tem também este papel importante na ativação de recursos e das forças, não é? Que sejam fatores importantes para a construção destes ambientes de aprendizagem. Ora bem, um trabalho colaborativo e inclusivo como este nosso webinar. E last but not least, Carlos, vamos lá à apresentação da Unidade de Psicologia. Olá, bom dia a todos e a quem nos está a ouvir. E, em primeiro lugar, dar parabéns ao PP por mais esta iniciativa e agradecer o convite feito para participar neste webinar. O nosso serviço é um que integra 62 psicólogos clínicos que estão distribuídos pelos centros clínicos da região autónoma da Madeira. Não há nenhum centro de saúde que seja distribuído pelo psicólogo clínico na nossa região e também pelos cuidados diferenciados, cuidados hospitalares. Portanto, é um serviço transversal a todos os cuidados de saúde que o Serra-Ramo e da região autónoma da Madeira inclui. A nossa missão é principalmente o trabalho nos vários tipos de cuidados de saúde e, normalmente, nos cuidados de saúde primários, temos a porta de entrada dos cuidados de saúde e é em que o psicólogo trabalha no sentido da prevenção das doenças e da promoção da saúde. E depois, em toda a linha de tratamentos e dos internamentos hospitalares, que os mais serviços também incluem os mais serviços hospitalares. Temos também psicólogos a trabalhar na unidade de tratamento da toxicodependência, portanto, temos uma equipa multidisciplinar, uma equipa de tratamento e também o internamento de doentes para a intoxicação. Trabalhamos. Carlos, desculpa lá. Carlos, tens de falar mais alto. Também estamos aqui com algum problema de som desde o início, para ver se a gente melhora isto. Também estamos a trabalhar, estamos incluídos no Centro de Desenvolvimento da Criança, portanto, tratamentos de intervenção psicológica até aos 5 anos de idade. Somos um serviço que é também solicitado muitas vezes pela própria Proteção Civil quando da intervenção psicológica em crise que é necessária fazer, e temos também já múltiplos episódios de catástrofe, de crise, em que a resposta da intervenção psicológica em crise é solicitada e à qual também vamos respondendo. De uma forma geral, em breve, é esta a nossa atuação. Obrigada, Carlos. E já pegando nesta última questão que abordaste, a questão da intervenção em crise, a intervenção em situação de catástrofe,
o serviço também dá esse tipo de resposta. Eu pedi para dar continuidade à nossa conversa, falando um bocadinho sobre que tipo de serviços foi necessário desenvolver, que tipo de reorganização do serviço foi necessário fazer durante esta fase da pandemia. Nós tivemos uma fase inicial de confinamento, uma fase agora de desconfinamento parcial, não é? Aos bocadinhos, em que se espera que a nossa vida, o nosso cotidiano vá voltando ao novo normal. E eu gostava de saber, e passava também esta pergunta, ou esta questão, este assunto a todos os nossos convidados, no sentido de falar o que é que o serviço teve que, ou a que é que o serviço teve que responder, que novos desafios, que novos modos de atuação e como é que depois na prática se operacionalizaram essas questões. Carlos, dava já continuidade, já deste um monte. Força. Muito bem. Portanto, nós tivemos na reorganização do serviço que tivemos que fazer, tivemos de facto que contemplar algumas novidades, não é? E é isso que também este webinar pretende desculpa, e que se conheça. Portanto, nós estivemos divididos em várias linhas de atuação, desde logo com uma linha telefónica de apoio psicológico, que era destinada à população e também aos profissionais de saúde de primeira linha, que depois foi também, ao existir, o nosso Renato falar disso a seguir, com certeza, a linha de apoio psicológico que o IASA tinha, foi aquela que foi mais solicitada e essa também foi uma novidade e foi muito, nós tivemos menos procura nesta linha de telefone do Santarrano, de apoio psicológico, e pensamos que exatamente porque o IASA também ajudou aqui e criou a sua linha, ficando com a maioria dos inputs deste tipo de solicitação. O que é bom, que nós sentimos muito mais acompanhados. Tirou-nos, de certa forma, um peso de cima dos ombros, com toda a carga de trabalho que tínhamos também para fazer esta ajuda da linha do IASA, que foi uma excelente novidade. Desculpe, não falar disso, depois tínhamos uma escala, tivemos que organizar uma escala com 10 psicólogos durante a semana, a trabalhar por turnos, funcionava das 8 às 20, portanto, das 8 às 14 e das 14 às 20, substituíamos em Roma os psicólogos para dar resposta aos profissionais de saúde, normalmente médicos, enfermeiros e auxiliares de primeira linha, que estavam a trabalhar mais em proximidade com os doentes infectados ou possivelmente infectados, portanto, é preciso entender que esta foi uma reorganização feita desde o início, a partir do dia 13 de março, começamos a reorganizar o serviço desta forma, e até o dia 19 conseguimos no fundo, nos reorganizar de forma a responder àquilo que nós não sabíamos o que seria, no fundo, a procura e no fundo, o número de casos que iriam surgir. Portanto, tivemos, digamos assim, uma organização por cima, com todos os recursos que nós tínhamos, de forma a que fosse tudo conhecido e atendido de forma o mais abrangente possível. Depois, tivemos também passar 100% dos recursos humanos, portanto, dos psicólogos clínicos a trabalhar no Santarrano em teletrabalho. Portanto, a instalação de toda o software, o hardware que foi preciso, portanto, o departamento de informática aqui teve uma importância crucial no fundo, na organização das ferramentas e na disponibilização dos instrumentos que eram necessários para nós podermos fazer a teleconsulta, quer a consulta telefónica, quer a consulta por videoconferência a partir de casa. E resultou bastante bem. Vamos falar mais à frente das vantagens que isto terá para o futuro. E tivemos uma linha de apoio que foi aquela que de facto teve maior intervenção e
produzir mais, digamos assim, de maior solicitação. Fui uma equipa de apoio psicossocial, portanto, parceria com o serviço social, e também com, quer com toda a rede de cuidados de saúde, quer com a autoridade de saúde regional, e era esta equipa trabalhava com as unidades hoteleiras, portanto, aquelas unidades hoteleiras que se produziram para os passageiros que chegavam à Madeira, à região da Madeira, nessa altura, cumprirem a sua quarentena. Portanto, aquela quarentena obrigatória foi aqui decretada e que foram precisando de o apoio psicossocial que nós providenciamos. Ou seja, esta intervenção também era feita por consulta telefónica ou por videochamada e todos os passageiros responderam a uma entrevista social, a uma entrevista clínica também, para nós percebermos quais as suas necessidades, para tentarmos responder às necessidades básicas, primárias e outras também, para proporcionar algum conforto, porque é preciso não esquecer que estas pessoas chegavam à Madeira a pensar inicialmente que iriam para a sua casa e teriam depois a informação de que de forma a que esta pandemia não se propagasse, havia uma estratégia implementada que era conter e levá-los, deixá-los confinados pelo menos durante 40 dias, 14 dias, para que a quarentena fosse cumprida. No início existia, nos primeiros momentos, naturalmente, alguma reatividade a esta situação, mas que com grande compreensão, rapidamente, as pessoas percebiam o objetivo e colaboravam. Portanto, de uma maneira geral, estes passageiros foram altamente colaborantes e ficaram também muito gratos por esta ação que foi praticada, porque nós estávamos todos os dias em contacto com eles e qualquer dia, 24 horas sobre 24 horas. Portanto, não existiram aqui nem feriados, nem sábados, nem domingos, portanto, todos os dias eram dias de trabalho e as pessoas também apoiaram-se muito nesta intervenção que nós fomos fazendo. Depois, é preciso entender que aqui toda esta linha do corpo incluía os cuidados de saúde da região, porque à região chegavam vários tipos de pessoas com vários tipos de patologias e de doenças que precisavam do seu tratamento, diabéticos, atenção, todos os cuidados de saúde que eram necessários providenciar, eram providenciados a partir desta equipa que fazia alimentação às equipas de saúde e à autoridade de saúde para providenciar tudo que era necessário, também consultas médicas que fossem precisas também realizar. Pronto, de uma maneira geral, é isto que nós estamos a fazer. Carlos, é isso, uma exigência de uma grande reorganização do serviço, com várias linhas de atuação novas e que desenvolveram também de uma forma muito específica para dar resposta a esta situação da pandemia. Obrigada. E esta reorganização, Joana, aconteceu também nos serviços de educação. Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, o confinamento, não é? A suspensão das aulas, a interrupção das aulas presenciais trouxe-nos uma realidade que nós não conhecíamos, uma situação inesperada, inédita, uma situação para quem ninguém se preparou, não é? E o Carlos falava logo no dia 13 de março, já se começou a agir e a tentar ativar todas as ferramentas e mecanismos que tínhamos ao nosso alcance. Eu queria também aproveitar a oportunidade, porque a nível dos contextos educativos isto foi uma reorganização, foi mais do que uma reorganização, foi um reinventar
de um papel de escola, de um papel de aluno, e no caso do exercício da psicologia foi sem dúvida um esforço enorme e um exercício, podemos até considerar, de grande criatividade para, como diz o músico, não é? O artista vai onde está o seu público e o psicólogo no contexto educativo tem de estar onde está a sua comunidade educativa e de repente os alunos não estão dentro das salas, a escola não tem os seus profissionais e ficamos confinados e com distanciamento físico. E no âmbito da psicologia, por exemplo, com as ferramentas que nos são tão caras, não é? Da comunicação, da presença, da relação, da proximidade e não as termos, não é? E como é que reinventamos este exercício da psicologia no sentido de manter a continuidade das atividades, da promoção das competências, dos objetivos importantes e da resposta educativa das comunidades educativas. Num primeiro momento, e aqui os psicólogos estão de parabéns, o suporte mútuo que deram, não é? Esta questão também dos pares e a ajuda na procura das melhores respostas, a sua integração nas equipas multidisciplinares de uma forma que com essa união foi possível encontrar dentro, porque aqui é importante também referir que cada escola tem uma identidade, está dentro de um contexto, não é? E tem que se ajustar para dar as suas melhores respostas. A utilização das tecnologias de informação e comunicação, não é? Dos serviços de psicologia mediados por isto, sempre no respeito pelas questões éticas e deontológicas, da confidencialidade, da privacidade, do consentimento informado, e quando pensamos em linhas de atuação, uma primeira, acima de tudo, e que diferenciou realmente a resposta que foi possível dar, foi o trabalho em equipa, não é? Pois para nós chegarmos aos alunos, às crianças e às suas famílias, teve de ser através de uma articulação muito forte entre as comunidades educativas, na articulação na qual o psicólogo tem um contributo muito grande, até pela questão de muitas das vezes, não é, o seu papel passar por, eu digo muitas das vezes, mas se calhar devia dizer sempre, não é, de mediação, da comunicação entre os vários envolvidos, para que aquele plano, e quando se fala de planos de ensino à distância ou de intervenção, ou aquela primeira sensação das famílias não estão sozinhas, não é, nós não estamos nos mesmos espaços físicos, mas continuamos cá, que fosse num plano articulado, integrado, coordenado entre os vários agentes. E aqui o psicólogo, através de um trabalho, como falávamos no início, eminentemente colaborativo, não é? Com modelos de intervenção colaborativos, como a consultoria, também através dos seus conhecimentos técnicos, científicos, a ciência psicológica, ao serviço deste trabalho, não é? Porque precisamos também aqui de acautelar, porque sabemos que situações de crise agravam dificuldades já existentes, e muito aqui conversamos, e já foi falado, noutros contextos, as dificuldades de algumas famílias no próprio acesso aos meios digitais, ou na sua utilização, ou mesmo dos vários, não só das famílias, mas também dos próprios profissionais, nas questões da adaptação a estas modalidades de trabalho de ensino à distância. E aqui o contributo do psicólogo fez-se sentir com grande ênfase também na promoção da saúde psicológica nestes contextos, não é? De ir relembrando e ir trabalhando no sentido, vamos ver quais são os ritmos e aprendizagens destes alunos, quais são as potencialidades destas famílias, qual é a melhor forma também de mantermos as questões da motivação, da participação, e é interessante porque a saúde psicológica ganhou uma outra intencionalidade nos contextos educativos, é algo que para nós obviamente é um trabalho sempre a fazer, mas o próprio discurso social em que se falou mais, não é? Que era importante a conciliação entre os vários papéis que as famílias, porque de repente as nossas casas transformaram-se no palco de todos os papéis que desempenhamos ao mesmo tempo, não é? E é importante que dos contextos educativos venha uma mensagem tranquila, venha uma mensagem otimizadora também das forças daqueles agregados familiares, não é? E também aqui o psicólogo na ajuda
aos outros profissionais, porque nas questões também de lidar com a incerteza, não é? Uma situação de receio, de mudanças constantes. Este trabalho também, portanto, realçou, não é, a necessidade, e quando fizemos também algum balanço sobre como é que conseguimos, que linhas de atuação, o que é que cada profissional também sentiu na sua prática, foram destacados aspectos como um maior trabalho de equipa, um maior trabalho com as famílias, o reforço do papel do psicólogo no contexto educativo como este agente de promoção também da saúde psicológica e do bem-estar, e uma diminuição daqueles atendimentos individuais, não é? E até porque todas as questões da privacidade e da confidencialidade foram aqui também desafiantes, não é? E houve muito mais um canalizar para o trabalho de promoção deste bem-estar, não é? E das estratégias para lidar com a situação. E, tal como o Carlos também referia, nesta articulação com os serviços da comunidade, não é? Aqui também sentimos ainda mais esta necessidade de diferenciar qual é o papel do psicólogo no contexto educativo, não é? Para não haver sobreposição de intervenções e para podermos também aproveitar tudo o que, em termos de serviço e de estrutura da comunidade, podia beneficiar, não é? Os alunos e as famílias com que trabalhamos. Portanto, penso que de uma forma geral foram estas as principais linhas de atuação e que permitiram realmente, e é verdade que acho não, tenho certeza, que estão todos de parabéns, porque foi um esforço e ainda está a ser, não é? E agora, e como a Ana falava, o desconfinamento progressivo e estas questões que agora também temos um papel importante a fazer no equilíbrio entre as medidas sanitárias e a saúde psicológica, não é? E a própria campanha agora recente da Ordem dos Psicólogos, que dentro da mochila estará o bem-estar e a saúde psicológica, vem realçar o que os psicólogos do contexto educativo sentiram ao longo desta fase mais desafiante de sentir as pessoas afastadas. Muito bem, Joana, obrigada. Isto parece-me, tem evidência, existem evidências de ter sido uma situação em que tivemos que reconhecer potencialidades para dar resposta a necessidades e promover a adaptabilidade, não só dos agentes educativos, mas também dos próprios psicólogos. Exatamente. E vivam os desafios. E vivam os desafios. A questão do autocuidado também. E vivam os desafios. Ora bem, obrigada, Joana. Paula, vamos lá então a ver que desafios é que foram colocados ao serviço nesta fase de pandemia. Eu queria dizer uma coisa para iniciar. Eu acho que nós vivemos mais do que em qualquer outro momento da nossa história conhecida, não é? Uma situação inédita, porque viver em estado de pandemia foi algo que aconteceu há 100 anos, provavelmente a última, não é? E, portanto, isto trouxe logo e desencadeou um regime de medos do isolamento, medo da morte, medo do abandono, e isto foi transversal, na minha opinião, quer aos profissionais, quer às famílias com quem nós trabalhamos todos os dias. E há bocado eu estava a dizer que nós trabalhamos com famílias vulneráveis e muito fragilizadas, portanto, a nossa preocupação inicial, e porque os serviços fecharam repentinamente, não é? Era que apesar de não poder haver este contacto direto e diário que nós estamos habituados a manter com as famílias e também com todas as estruturas da comunidade, porque nós trabalhamos em redes colaborativas e, portanto, essas redes são extremamente importantes para nós podermos desempenhar a nossa função em benefício dos cidadãos aos quais prestamos este apoio diário. E, portanto, a primeira questão é como é que nós, profissionais, que também temos as nossas questões, os nossos medos e os nossos receios, de repente também temos, como disse a Joana, a escola dos nossos filhos em casa e todo um conjunto de papéis para podermos gerir em simultâneo, vamos continuar a prestar aquilo que são, a prestar e a aumentar e a reforçar o apoio às famílias, jovens e crianças com quem lidamos e às instituições que também as acolhem. Portanto, tudo isto exigiu dos técnicos e dos vários profissionais, em especial dos psicólogos, porque depois também aos psicólogos que se reconhece esta competência específica de gerir as questões emocionais, da saúde psicológica,
exigiu uma grande criatividade, uma plasticidade, uma flexibilidade e pôr em ação um conjunto de competências que muitos de nós nem sabíamos que tínhamos, não é? Porque depois temos a toda a hora informação a aparecer, temos que estar continuamente a acomodar aquilo que são as orientações sanitárias, os apoios às famílias e, portanto, o nosso grande desafio foi não deixar que as pessoas fragilizadas e vulneráveis a quem nós prestamos apoio diário deixassem de o ter e até reforçar, porque de repente não se pode vir ao serviço, os telefones tocam e podem não atender e, portanto, tudo isso causa angústias bastante grandes nas pessoas. E este foi o nosso foco, foi não podemos deixar que esta situação tão imprevisível e tão avassaladora do ponto de vista emocional, não é? Em todos, profissionais e não profissionais, paralisasse os serviços. Como a Joana há bocado referiu, as tecnologias de informação e comunicação foram neste momento fundamentais para podermos manter o contacto com as pessoas telefónico, através de videochamada. Nós, por exemplo, criámos inclusivamente um Facebook específico para o serviço para podermos falar. Há pessoas que não têm WhatsApp, mas têm o Messenger. Pronto, outro tipo de redes que pudéssemos estar continuamente a dizer às pessoas: estamos aqui, podem contar connosco. Levar às pessoas uma série de novas estratégias para lidarem com todos estes receios que a situação acarretou, não é? Portanto, e nisso foi muito importante este trabalho da Ordem, que nos foi também libertando aqui algumas orientações, não é? Como lidar com as crianças em casa, etc. Por exemplo, nós temos um trabalho no departamento que começou há cerca de 2 anos, que é a intervenção na parentalidade positiva, e através do programa Anos Incríveis, de repente estavam as coisas a correr bem, não é? Nós, os grupos de pais e o apoio, e deixámos de poder estar com as pessoas em sala, e isto foi, porventura, muito dramático para algumas pessoas. Mas então criámos WhatsApps, telefonemas contínuos, tivemos que reinventar a forma como prestamos estes apoios. E isso foi possível com a colaboração de todos. Mais do que nunca, eu digo que nós tivemos que acionar não só. Nós muitas vezes estamos a dizer, somos muito críticos das redes sociais, não é? As pessoas passam imenso tempo nas redes e nos telemóveis, mas nestes momentos foi importante, de facto, perceber o quão importantes estas ferramentas são para podermos estar todos juntos, apesar de uma distância física que é real e que teve que acontecer. Por outro lado, nós temos que pensar que o que é que nós retiramos daqui? Ora bem, se nós conseguimos manter o apoio, manter esta relação próxima e até reforçá-la em muitas situações, neste momento temos que perspectivar então o que é que daqui foi positivo e o que é que não foi. E esse é um trabalho em que nós temos que integrar todos, os profissionais e os nossos utentes. E pensar então, vamos aproveitar este momento crucial em que podemos testar até ferramentas de trabalho que nunca tínhamos utilizado e manter aquilo que é positivo. E esse é um trabalho que é contínuo, porque apesar de nós já não estarmos confinados, esta pandemia tem este toque de imprevisibilidade contínua que nos faz estar em contínuo alerta. Isto não é uma crise como aconteceu no passado, não é? Um aluvião, uns incêndios, que há a crise e depois ela amaina e retomamos um pouco a nossa vida normal. Não, esta pandemia tem contornos muito especiais e, portanto, há muita coisa que nós podemos dar continuidade e que funcionaram. As questões do teletrabalho, a possibilidade das pessoas poderem conciliar aqui alguns dos seus papéis muitas vezes em simultâneo, porque isso vai continuar a ser um desafio, obviamente, apesar das crianças hoje em dia terem regressado à escola, nós lidamos com aquela ideia de que a qualquer momento isto pode reverter, nem que seja por curtos períodos de tempo. Por outro lado, nós temos que ter e temos que apostar muito, eu acho que isto foi, para mim é uma ideia fundamental. Mais do que nunca, nós precisamos de pensar que os nossos serviços têm que estar preparados para o acontecimento e não para a reação. Nós muitas vezes trabalhamos no plano da reação.
há um problema e nós reagimos, há um problema e nós reagimos. Não. Nós neste momento temos que perceber que é muito importante ter planificação estratégica, redes colaborativas bem montadas de comunicação entre os vários serviços, que a nível intersectorial a comunicação possa fluir e possa ser muito claro aquilo que cada um de nós pode fazer face às necessidades daquele utente, e que de facto nós, em termos de saúde mental, porque como disse a Joana, isto é uma situação que em termos de saúde mental acarretou muitos problemas para muitas pessoas, não é? E portanto nós precisamos de não deixar que estes problemas se mantenham por muito tempo, sob pena de não apoiarmos as pessoas. E portanto, neste momento precisamos de profissionais capacitados, precisamos de políticas de autocuidado nas nossas instituições também, porque os nossos profissionais, inclusive os psicólogos, estão, porventura, no período de maior sobrecarga profissional que já alguma vez enfrentaram, e só com boa saúde psicológica é que também poderão ajudar os outros a alcançar essa boa saúde psicológica. E, portanto, é preciso não só focar nas questões organizativas dos nossos serviços, mas também na saúde e bem-estar dos profissionais que todos os dias têm que levar a cabo a sua missão. Melhores serviços, melhores cidadãos, precisamos desta gestão regrada. Os nossos recursos, como todos nós sabemos, por vezes são escassos, são diminutos em relação às necessidades, mas nós agora temos uma boa oportunidade com estas estratégias do teletrabalho, da distância, das ferramentas digitais, das redes colaborativas, de um maior trabalho intersectorial. Temos aqui uma oportunidade única para podermos, com tudo isto, favorecer ainda mais e desenvolver ainda mais a capacidade das pessoas em geral fazerem face a situações que são estressantes e que podem agravar a sua saúde psicológica e todos os outros fatores que estão à volta disso. Obrigada, Paula. De certo, questões organizacionais terão um impacto, terão implicância obrigatória na saúde psicológica e no bem-estar dos colaboradores e da comunidade a quem presta o seu serviço. E essas questões serão ponderadas, estou certa que sim. Já tendo pegado, Paula, muito bem em perspectivas futuras, eu pedi agora ao Nelson que, para além de falar da reorganização do serviço necessária, urgente, a dar resposta a esta situação de pandemia, que também já perspectiva um bocadinho no futuro. Que linhas de atuação são para dar continuidade, Nelson, e de uma maneira eficiente, como o mundo sabe fazer. Ora bem, nós a partir de março, do dia 13 de março, começámos a apoiar a Delegação de Saúde do Funchal, depois automaticamente também para o resto das delegações de saúde regionais. Somos um serviço comunitário, portanto, somos um serviço de prevenção de comportamentos aditivos e dependências e tivemos que nos readaptar. Já tínhamos apoiado no 20 de fevereiro, nos incêndios também, sempre em articulação com os colegas do César Ramos, é preciso vincar bem isso, e daí que surgiu essa necessidade da Delegação de Saúde e também sentimos que era necessário avançar com uma linha de apoio, até como o Carlos já falou, para ser mais uma alternativa, mais uma opção para os cidadãos, que continua, inclusive neste momento temos dado muito apoio a estrangeiros que estão positivos nos hotéis, temos acompanhado alguns, em articulação com a Delegação de Saúde do Funchal. No mesmo tempo, não podíamos deixar a prevenção. Portanto, daí que também fomos criando folhetos, fomos criando algumas orientações, fomos em parceria com o César Ramos à televisão, também aos programas da RTP, criámos webinars em colaboração com colegas do continente e até colegas espanhóis sobre várias temáticas dos comportamentos aditivos e dependências, e foi desta forma que fomos tentando manter a prevenção. No entanto, o nosso foco principal foi, de facto, o apoio psicológico à comunidade. Também tivemos situações de toxicodependência, com internamentos compulsivos à mistura. Também aqui houve uma grande articulação com as instituições. A Paula falava nisso ainda há pouco. Eu quero realçar que nós na Madeira trabalhamos em equipa. Conseguimos trabalhar em equipa muito mais fácil que no continente. E tenho tido essa experiência com colegas da prevenção e não só. E acho que estamos alinhados. Longe vão os tempos, quer os psicólogos, quer outros técnicos, estávamos nas nossas capelinhas, as coisas melhoraram significativamente
E esta pandemia vem demonstrar mais uma vez esse fator, e concordo com ela, é preciso continuar a reforçar, até porque isto ainda não acabou. Isto nem sabe, tal imprevisibilidade, não sabe o que é que vem aí, não fazemos ideia. No entanto, temos que estar cientes de que sem esta articulação não vamos lá. Também quero dizer que também aproveitei esta parte para fazer a avaliação dos projetos, que nós também trabalhamos a tal estratégia, porque quem trabalha em projetos tem que avaliá-los, reavaliá-los. Aproveitamos essa parte para internamente nos reorganizarmos e para o futuro, o que é que vamos fazer? Não se sabe ainda as escolas como é que vai ser. Temos projetos nas escolas, por exemplo, não sei se vamos continuar a aplicá-los e como é que vamos aplicá-los, vai depender da evolução. Por exemplo, este verão temos uma campanha que é a campanha Mais Verão Sem Drogas da Secretaria Regional da Saúde. O que é que fizemos? Pedimos a figuras públicas que com um simples vídeo no Instagram ou no Facebook deram o seu testemunho e publicámos nas redes sociais, na comunicação social. Isso é um aspecto que vamos continuar a reforçar, porque é uma ferramenta muito importante e que é acessível a toda a gente. Em relação às redes sociais, também temos tido essa preocupação, e daí que tivemos, o meu vizinho começou a fazer a obra, e daí que também contactámos com o CICAD, participámos num estudo nacional sobre os consumos do álcool, da cannabis e outras drogas e a utilização problemática da internet, e com a professora Ivone Patrão também fizemos isso. Portanto, isso é uma relação que tem sido mantida sempre, porque nós queremos estudar os padrões de consumo, utilização dessa matéria. E agora recebemos há pouco tempo do Observatório Europeu da Droga, um estudo também europeu, para participarmos e para sabermos propriamente o padrão de consumo das substâncias psicoativas aqui na Madeira, que arrancará se calhar em janeiro, fevereiro, não sabemos bem. Para nós também é muito importante. Quero dizer também que quero agradecer aos colegas, que têm sido incansáveis, porque a linha de facto é sábado, domingo, feriados, estamos sempre disponíveis, inclusive às tantas da manhã às vezes somos chamados, portanto tudo isso quero agradecer e quero frisar que de facto a psicologia na Madeira tem dado muitas lições a nível nacional, não é de agora, e eu continuo a dizer que temos que defender, temos que falar sem medo, mostrar o nosso trabalho, porque muitas vezes vamos convidar pessoas de outras partes do país e não só, e que se calhar não têm um quarto da experiência que nós temos. E temos essa capacidade e não temos que ter vergonha de mostrar o nosso trabalho, porque temos bom trabalho e é preciso dignificá-lo, porque os colegas merecem e temos que fazer isso. Muito bem, obrigada, Nelson. Penso que também será evidente que o nosso trabalho vai falando por nós. Mas nada como estes pontos de encontro também para relevar o que tem sido feito e dando sempre pistas para o futuro. E é nesse sentido, com as aprendizagens que foram feitas, que eu pedi ao Carlos e à Joana que focassem muito rapidamente que aspectos, que questões, que linhas de atuação é que poderão ser mantidas, até porque, como já constatamos aqui, de várias formas isto ainda não acabou, estamos no novo normal, vivemos um novo normal, pela sua frequência, pela continuidade do fenómeno. Carlos, Joana, que linhas a manter, mesmo perante cenário de incerteza, e até porque nós, lá está, como também já foi dito, nós esperamos para reagir, nós prevenimos e temos formas de fazer com que o poder preditivo da psicologia, que no fundo é isso que também é uma das grandes forças, nos faça compreender caminhos possíveis e possíveis respostas. Bom, pegando aquilo que o Nelson acabou de dizer, acho que é importante também colocar esta questão de nós continuarmos a ser, o trabalho feito na Madeira pelos psicólogos. E é, de facto, importante que se olhe isto como um pequeno laboratório, não é? Em que as políticas estão implementadas, os recursos são. Há uma generosidade na contratação de recursos aqui que não existe no continente, por exemplo, e isto estabelece, obviamente, de uma forma bastante vitaminada a nossa ação. Portanto, aquilo que o território continental deve fazer e tem que fazer para alcançar resultados e objetivos
como nós alcançamos aqui, é, de facto, o recrutamento, portanto, a contratação de mais recursos. Com equipas despidas de psicólogos, é impossível fazer aquilo que nós estamos aqui a fazer e conseguimos aqui fazer. Portanto, nós temos aqui várias organizações reunidas a conversar e todas estas organizações, todas estas instituições têm a sua equipa de psicólogos e que se interligam e trabalham em rede, o que é fundamental para que a comunidade se sinta mais saudável, segura, protegida e no território continental isto tem que acontecer. Tem que acontecer. Já é sebejamente sabido, e acho que esta pandemia também nos veio trazer essa clarividência maior na comunidade, portanto, por parte da população. Nós notamos, como dizia a Joana há pouco, nós notamos que há um maior crédito que é dado à ação do psicólogo e à importância que a saúde psicológica, psicoemocional e a saúde mental tem, para nós nos regularmos. Portanto, esta questão de haver saúde sem saúde psicológica é uma impossibilidade. Portanto, esta mensagem que nós temos que passar para a comunidade e para todos os órgãos de informação, para que esta mensagem passe desta forma clara. Esta pandemia vem-nos trazer a clarividência de que é impossível nós termos uma saúde global se não tivermos saúde psicológica. Ponto. E isto ficou bem demarcado e continua a ser. Não sabemos, como dizia a Paula, esta imprevisibilidade constante e permanente é desgastante. É desgastante para os técnicos e é desgastante para a restante população. Portanto, estamos sempre aqui num stand-by, quase dia a dia, semana a semana, tentar perceber quando é que é necessário haver nova criatividade, nova reorganização, novo confinamento. Pronto, andamos um bocado desta forma. E estaremos aqui de certo para isso, Carlos. O que é verdade, e respondendo agora à tua questão, mas o que é verdade é que toda esta primeira parte, portanto, estes últimos 6, 7 meses, em que estivemos a trabalhar desta forma, desta nova forma, inovadora, serviu perfeitamente para nós afinarmos, amadurecermos determinadas ferramentas e que vão ficar. A minha perspectiva é essa, que é a nossa. Ou seja, não vale a pena agora desmobilizar tudo aquilo que reorganizou e se mobilizou. Não faz sentido. Mas não faz sentido, não é só até ao final desta pandemia. Como dizia a Paulo e bem, isto tem que ficar instalado. Portanto, isto tem que passar a fazer parte da nossa capacidade instalada para responder às necessidades da população. Isso acho que é ponto a ser. Mesmo sem outra pandemia, não é? Mas sem outros acontecimentos mais drásticos ou dramáticos, no antigo normal, digamos assim, no antigo normal, há aqui ferramentas e há aqui instrumentos e estratégias e formas de intervenção que devem ficar em ação. Sim, por exemplo, vamos pensar na nossa área, nos doentes que estão acamados em casa e que precisavam de uma visita domiciliária por parte da equipa clínica para fazer os tratamentos. Para o acompanhamento psicológico, agora, por exemplo, quer a consulta telefónica, quer a consulta por videochamada, traz aqui uma grande mais-valia para o acompanhamento a estes doentes que não podem ser tratados, não é? São mais confinados ao seu domicílio. Por exemplo, depois, a importância desta, que já tivemos ainda a aprender a utilidade e a eficiência do WhatsApp, que é a quem tem, portanto, e resultou muito bem em termos da própria coordenação da equipa, portanto, a ligação para a equipa, os psicólogos
da minha equipa, os psicólogos que trabalham comigo, sobre a minha coordenação. Nós estamos todos ligados pelo WhatsApp. Isso facilita imenso, quer o fornecimento, a disponibilização e a partilha de conteúdos, como os resultados dos estudos, as indicações da OPP, ou todos os guias que são construídos para nós nos organizarmos em termos de trabalho, toda a bibliografia e a parte teórica que é necessária para, acho que cada um de nós deve ter tido esta percepção, que a quantidade de informação que nós líamos, há uma parte divertida, que também era preciso, nós partilharmos coisas para nos divertirmos e cuidarmos uns dos outros e estarmos bem dispostos, vinculada pelo WhatsApp, mas depois há a parte do trabalho, parte que era fundamental, com novos estudos, ou novos dados, ou novas indicações, ou novas normas, portanto, e essa partilha diária e pelo menos 12 a 14 horas por dia nós estávamos a trabalhar em conjunto. E a possibilidade que existe de criarem salas também, fazendo os grupos no WhatsApp, segmentando o tempo há intervenções mais particulares, mais específicas que nós temos, e que não fazem sentido partilhar com a equipa toda. Portanto, são mais específicas. Também é possível fazer isso ali e discutirmos, alinharmos e afinarmos estratégias, intervenções e então, Carlos, temos pode-se... também o autocuidado uns aos Exato. outros, porque o trabalho de pares também é possível fazer ali. Carlos, constatou-se que não só nos outros serviços onde já foi focado, mas também na unidade de psicologia, que a articulação estreita entre os vários profissionais, promotora do desenvolvimento de competências técnicas, do autocuidado e da partilha da gestão de atuações, foi uma grande mais-valia, foi algo que tivemos também que nos agarrar, digamos assim, para conseguir fazer face da melhor maneira a todas as exigências e aos desafios ao que este desafio nos trouxe. Eu pedi a Carlos que deixasse uma mensagem final, porque também o nosso tempo, infelizmente, é contado. Bom, vou ser rápido. Aqui, nosso tempo é aqui. Penso que aqui a mensagem que eu queria aqui deixar é que, de facto, todas as situações críticas trazem oportunidades e boas novas, e para mim é uma grande alegria, sinceramente, e acho que para todos nós. E é só esta mensagem que eu quero deixar, é sublinhar a importância, de facto, que finalmente, de uma forma global, se percebeu a importância de se estar bem, psicologicamente, emocionalmente, com saúde mental, e providenciar os cuidados de saúde necessários para a sua manutenção e a sua promoção. Acho que isto ficou claro, de uma vez por todas, contra todos os lobbies e todas as ignorâncias instaladas. Acho que é inegável por parte da comunidade e até por parte de outras equipas e de outros técnicos de outras áreas, que é fundamental que seja promovido o bem-estar e a saúde psicológica. Muito bem, Carlos, obrigada. Joana, uma última mensagem, uma mensagem final, porque o nosso tempo está bem. Vou tentar ser breve, só falando aqui então um pouco do futuro, não é? Como queríamos aqui também refletir. Em termos da psicologia nos contextos educativos e passando por esta crise, nós acreditamos sempre que as crises nos desequilibram e que temos sempre esta expectativa que o reequilíbrio seja num nível superior, não é? De desenvolvimento em que estamos. Em termos da ação da psicologia nos contextos educativos, parece-me que é quase como que uma peneira, não é? Quando nós conseguimos filtrar o que tínhamos a mais, quais são os ingredientes que ficaram aqui com um maior destaque e que, no fundo, e isto é extremamente interessante, têm sido exatamente os focos de maior atenção ao longo deste caminho que temos vindo a construir no sentido da psicologia da educação, da psicologia nos contextos educativos, como um trabalho essencialmente preventivo e promocional,
não é? A diferenciação de um contexto clínico, porque o contexto educativo não é um contexto clínico, e como o Nelson falava, todo o desenvolvimento destes projetos de prevenção, de promoção, de competências, que obviamente agora vamos reajustá-los a estas condições, mas que são fundamentais, não é? E aqui o papel do psicólogo na ativação deste trabalho em rede, esta articulação é fundamental, e isto é um dos primeiros aspectos. Um segundo, esta colaboração regular, não é? E nada é por acaso, com a adaptação aqui à região autónoma da Madeira do Decreto Legislativo Regional 11/2020, que faz no fundo uma adaptação conjunta de diplomas nacionais que regulamentam as questões da educação inclusiva, as questões do currículo, da avaliação e certificação das aprendizagens, temos aqui, não é um desafio novo, e por isso que eu dizia que é no fundo o que é que ficou mais à tona e que se destaca, que é a responsabilidade da escola nas melhores respostas educativas a todos, a todas as crianças, a todos os alunos. E aqui o psicólogo, com este papel que sentimos na prática ao longo deste confinamento, ao longo destas incertezas que fomos mudando, de consultor, não é? De pôr a psicologia, de dar, como costumamos dizer, não é? De dar a psicologia aos outros, de utilizar a sua ciência psicológica no sentido de uma construção sempre conjunta, não é? Com os outros intervenientes do processo educativo, para as melhores respostas também inclusivas, não é? Porque é isto que se pretende no contexto educativo. E aqui, portanto, e quando falávamos que há uns entendimentos individuais que diminuem, não é? E um trabalho colaborativo que aumenta, vem essencialmente sublinhar o que já muito fazemos nesta defesa, e como o Nelson dizia, temos que sejam os psicólogos a falar da psicologia, a defender a sua área e também a demonstrar a potencialidade da abrangência. E o contexto educativo, e pronto, e agora pegando e fazendo uma mensagem final, a escola, os contextos educativos são locais privilegiados para a intervenção da psicologia. Acima de tudo, é um contexto de vida das crianças e dos alunos. Tem um potencial de prevenção e de promoção, talvez como muito poucos outros contextos têm, e a ciência psicológica aqui, ao dar este contributo no âmbito de equipas multidisciplinares, no qual o psicólogo tem um papel fundamental nesta articulação, não é? Neste envolvimento, o enquadramento legal vem agora também nos pôr assim, maior tónica no envolvimento e participação ativa das famílias, de próprios alunos, de lhes dar voz, porque eles não é? É com eles que nós trabalhamos. Tem aqui um contexto realmente privilegiado de intervenção. Os novos métodos de trabalho através das tecnologias de informação e comunicação, sem dúvida, não é? Que vieram nos aproximar, o desenvolvimento também muito de cada um com o seu investimento em ferramentas informáticas e competências, tendo este cuidado também, que também vai, quando falavam do autocuidado, que é estes novos métodos de trabalho, requerem quase que uma disponibilidade total, não é? E há também uma invasão das tecnologias no ambiente familiar e pessoal de cada um, e é preciso também acautelar, não é? O estar disponível não é o estar sempre as 24 horas disponíveis, porque aí realmente não precavemos a saúde dos profissionais, não é? Portanto, e acho que é por aqui, não é? Portanto, o contributo da psicologia no contexto educativo, e aqui falávamos, mais importante do que reagir é agir, não é? E se através da psicologia, em interligação com as outras áreas, em interligação com os outros serviços, as comunidades educativas estiverem mais fortes, estão também, como vimos neste contexto, estarão também mais fortes para situações de incerteza, e por isso é levarmos aqui estes pontos de união, e que vimos que funcionam bem, e que é a direção da psicologia no contexto educativo. Obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada pelas constatações e pelas pistas
futuras possíveis respostas. Paula, uma mensagem breve final, para a qual também já deu pistas. E bastantes. Eu não me vou alongar, nós vamos realmente manter no serviço aquilo que foi muito positivo e que já avaliámos como muito positivo e estamos neste momento inclusivamente a tentar alargar, queremos nomeadamente pensar como é que podemos ter um horário alargado para os nossos cidadãos, que isso também é importante, entre outras ferramentas que já foram aqui faladas, não vou repetir. A minha mensagem final, e é para todos os profissionais da psicologia e não só, todos aqueles que colaboram connosco, nós não nos podemos esquecer que viver num contexto de stress elevado, continuado, vai influenciar a capacidade negativamente, não é? Na forma como nós nos posicionamos face à vida e vai nos causar múltiplos problemas de saúde mental. As ansiedades aumentam, as depressões, as adições, porventura, com muitos custos económicos, pessoais, sociais, emocionais para todos nós. Portanto, viver neste contexto de fragilidade contínua, não é? Seja ela económica, social, relacional, tem um efeito avassalador e, portanto, nós precisamos mais do que nunca pôr em ação aqueles programas, sejam eles de parentalidade, desenvolvimento de competências pessoais e sociais, de autocuidado, de estudo, de todos eles, mas aqueles que de facto funcionam, pensar na forma de os manter implementados sobre vários formatos, não é? Sejam eles à distância ou presenciais, e eu desafiava aqui todos os psicólogos e os que connosco trabalham, mais do que nunca seria importante olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, porque se nós nos focarmos na forma de os alcançar, com certeza que vamos conseguir ultrapassar os desafios melhor que esta pandemia nos trouxe. Estes objetivos de desenvolvimento sustentável, mais do que nunca, fazem muito sentido na forma como nós nos vamos poder reorganizar futuramente. Obrigada. Obrigada, Paula. Nelson, vamos à nossa mensagem final. Olha, Ana, estou aqui com um efeito especial fantástico, que é uma brocadeira incrível, é rápido, é 30 segundos. Ele está mesmo a mandar calar. Quem trabalha na prevenção sabe a dificuldade que é mudar comportamentos, mudar atitudes, e estou a falar relativamente aos comportamentos das pessoas. Há muita gente que acha que isto já está tudo relaxado, está tudo bem, não é nada disso. E a minha frase é simples e clara: nunca tanto dependemos de nós todos. Portanto, e daí que, mais do que nunca, cada um de nós é agente preventivo e tem que ser responsável pela sua saúde e pelos outros. Portanto, a minha mensagem é: cuidem de si e cuidem dos outros. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Resta-me então, depois destas brilhantes contribuições, mais palavras ou muito mais palavras para quem? Quero-vos agradecer imenso a vossa disponibilidade para partilharem hoje os desafios que apareceram nos vossos serviços, a forma como foram gerindo também esses desafios, pensando sempre na comunidade a que dão resposta, mas também no cuidado que é necessário haver entre profissionais e nesta fase ainda mais, para que essa resposta fosse eficiente. Em relação aos recursos que nós temos aqui na Madeira, sim, são bons recursos, eu conto que sejam dadas condições aos recursos para que eles otimizem as suas potencialidades, que isso também é muito importante. Temos as condições para exercício das nossas funções como psicólogos e psicólogas, mas também em articulação com outros profissionais e entre serviços, e esse também foi o grande mote do nosso encontro aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez. E à nossa audiência lanço o repto que estejam atentos, que isto é só o primeiro da segunda fase do nosso ciclo de webinars da OPP Madeira. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa atenção. E pronto. Divirtam-se.